O silêncio dentro do antigo hospital de Billits-Heilstätten é algo que incomoda. Não é um vazio comum, mas um tipo de silêncio que parece carregar o peso de tudo o que aconteceu ali. Eu estava parado no meio de uma das salas de cirurgia, onde o teto alto e as janelas quebradas deixavam entrar uma luz cinzenta e sem vida. O cheiro de mofo e de terra úmida tomava conta de tudo ao redor. À minha frente estava o Dr. Aris, segurando um caderno de couro desgastado com as duas mãos. Ele não parecia notar a poeira que cobria seus sapatos caros, estava focado no poder que achava que tinha. Aquele diário era o que tínhamos procurado por anos, um registro detalhado de pesquisas que poderia mudar muita coisa na história da medicina. Mas Aris não estava ali para compartilhar nada comigo. Ele me olhou com um desprezo que eu já esperava. Oh, ele começou a rir, uma risada curta e seca, e disse que eu era um tolo por ter acreditado na amizade dele por tanto tempo. Ele confessou, sem demonstrar nenhum arrependimento, que tinha sido o responsável por estragar minha carreira anos atrás. Ele disse que trocou os nomes em documentos importantes e me culpou por erros médicos que ele mesmo tinha cometido. Tudo isso só para salvar a própria pele e manter seu nome limpo. Enquanto falava, Aris andava pela sala, de um lado para o outro, gesticulando de forma nervosa com o diário. Ele me chamava de medíocre e dizia que eu deveria estar feliz por ter servido de degrau para o sucesso de um homem tão brilhante quanto ele. Eu apenas ouvia, sem dizer uma única palavra. Eu não estava com raiva, ou pelo menos não daquela raiva que faz a gente gritar ou perder o controle. Eu sentia apenas um vazio. Fiquei parado, observando como ele se movia em direção ao fundo da sala. Ele não percebia que estava entrando em uma área onde o piso não era mais seguro. Havia marcas no chão e sinais claros de que a madeira e o concreto ali estavam completamente podres. Eu dei um pequeno passo para trás, saindo daquela parte instável. Aris continuava com seus insultos, dizendo que eu nunca chegaria ao nível dele, mesmo que vivesse 100 anos. Ele abraçava o diário contra o peito, como se aquele papel fosse mais importante do que a verdade. Eu olhava para os pés dele, vendo como a poeira subia a cada passo que ele dava naquela zona de perigo. Ele estava tão focado em me humilhar que seus olhos não viam o que estava bem debaixo do seu nariz. A arrogância dele era tão grande que ele se sentia invencível. Ao mesmo dentro de um prédio, em ruínas, que estava visivelmente caindo aos pedaços. O silêncio da minha parte parecia deixar Aris ainda mais irritado. Ele parou de andar por um segundo e me encarou, esperando uma reação, um choro ou uma súplica desesperada. Mas eu apenas continuei olhando para ele, mantendo a calma. Foi quando eu disse, com a voz bem pausada, que o peso da verdade costuma ser demais para chãos podres suportarem. Ele franziu a testa, sem entender o que eu queria dizer com aquilo. Mas a resposta física veio logo em seguida. Um som seco e forte veio debaixo das botas dele. Não foi um barulho qualquer, foi o som de algo grande se partindo. O concreto e as vigas velhas soltaram um estalo que cortou o ar daquela sala morta. O Dr. Aris congelou no lugar. O rosto dele mudou na hora. A cor sumiu e o sorriso cínico desapareceu. Ele tentou dar um passo para frente para sair dali, mas o chão tremeu e mais pedaços de reboco caíram do teto. Eu vi o pânico nos olhos dele, o tipo de medo que só aparece quando a pessoa percebe que não tem mais para onde correr. Eu dei mais um passo para trás, ficando em solo firme e seguro. O hospital parecia estar finalmente cobrando uma dívida que estava aberta há muito tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está nos assistindo. Olhando para o Aris ali, com o chão começando a ceder debaixo das botas dele, minha mente deu um salto para trás. Lembro de quando a gente começou essa jornada. Eu era apenas um aluno querendo aprender, e ele era o grande especialista que todos respeitavam. Formamos uma dupla que na época parecia perfeita. Nossa missão era simples: entrar nesses lugares esquecidos, como hospitais e sanatórios desativados, e salvar o que restou da história médica antes que o tempo destruísse tudo. Billits, Cane Hill, hospitais em Nova York, nós fomos a todos eles. Era uma vida cansativa, mas eu adorava. A gente passava noites inteiras em porões escuros, com lanternas na mão, revirando pilhas de papéis que ninguém tocava há décadas. O cheiro de mofo entrava no nariz e o frio dos prédios abandonados parecia grudar na pele de um jeito que nem o banho tirava. Lembro do gosto do café barato e frio que a gente dividia enquanto tentava decifrar a caligrafia de médicos que já tinham morrido há muito tempo. Naquela época, eu achava que o Aris era meu amigo. Eu confiava nele, de olhos fechados, e acreditava em cada palavra que ele dizia sobre ética e preservação.
mas a verdade é que o Aris estava jogando um jogo que eu não conhecia. Ele começou a assinar as descobertas que fazíamos como se fossem só dele. No começo, ele dizia que era uma questão de hierarquia, que o nome dele tinha mais peso para conseguir financiamento para as nossas próximas viagens. Eu era jovem e queria agradar meu mentor, então deixava passar. Eu acreditava na conversa dele de que o que importava era o bem da ciência e a memória dos pacientes. Só que o tempo foi passando e eu comecei a ser apagado da minha própria história. O Aris começou a ganhar prêmios e a dar entrevistas, e o meu papel nas pesquisas era reduzido a um simples agradecimento em letras miúdas no final dos livros. O golpe final aconteceu no hospital de Kenny Hill, no Reino Unido. Era um lugar enorme, assustador e muito bem vigiado pelas autoridades locais. Passamos meses planejando como entrar nos arquivos principais, onde sabíamos que existiam registros de tratamentos experimentais da década de 40. Quando finalmente conseguimos entrar, em uma noite de muita chuva, estávamos cercados por documentos raros e fotografias que ninguém via há mais de 50 anos. O Aris estava com a câmera principal e eu estava organizando os papéis para ele fotografar tudo com rapidez. De repente, ouvimos o barulho de botas pesadas e o feixe de luz de lanternas fortes riscando as janelas quebradas. Eram os guardas. Eu entrei em pânico, mas o Aris foi mais rápido. Ele não tentou me ajudar ou bolar um plano de fuga para nós dois. Ele simplesmente pegou a bolsa com todos os filmes, os arquivos originais e o equipamento e correu para uma saída de emergência que ele já tinha mapeado escondido de mim. E ele me deixou lá, no meio do corredor escuro, com as mãos sujas de poeira e sem ter para onde fugir. Eu fui preso naquela noite. Tive que enfrentar processos, pagar multas pesadas e vi meu nome ser arrastado na lama por invasão de propriedade. Enquanto eu tentava me explicar para a polícia, o Aris estava em um hotel de luxo, revelando as fotos que seriam a base do seu próximo livro de sucesso. Ele não atendeu minhas chamadas e não apareceu para me ajudar no tribunal. Pelo contrário, ele começou a espalhar boatos de que eu era instável, de que eu tinha tentado roubar o trabalho dele e que ele tinha me expulsado da equipe por falta de ética. Ele inverteu toda a história para sair como o herói. Ele me isolou da comunidade acadêmica. Ninguém mais queria falar comigo ou financiar minhas pesquisas. Eu perdi meu emprego, a minha bolsa de estudos e o respeito dos meus colegas. Eu via o Aris na televisão, sendo aplaudido, usando as fotos que eu ajudei a encontrar e as teorias que a gente discutia naquelas madrugadas frias. Ele transformou a nossa paixão em um negócio sujo para alimentar o ego dele. Ele não via aqueles hospitais como pedaços da história humana, mas apenas como degraus para ele subir. Ele mentia sobre os orçamentos e me deixava com todo o trabalho pesado. Agora, vendo ele ali, tremendo no chão podre de Billits, percebi que a conta do passado finalmente chegou para ser paga. O Dr. Aris achava que estava no controle, mas ele não percebeu que eu estava observando cada passo dele há muitos meses. Billits não foi uma escolha aleatória para essa nossa última expedição. Foi um plano pensado nos mínimos detalhes. Eu não precisei mexer em uma viga sequer, ou serrar o piso de madeira com as minhas próprias mãos. O hospital já estava fazendo esse serviço pesado por conta própria há décadas, corroído pela umidade e pelo abandono total. Eu apenas usei a ganância dele como um guia infalível. Eu sabia que, se ele visse aquele diário de pesquisas posicionado estrategicamente na sala de cirurgia mais instável do prédio, ele não resistiria. Ele correria para lá sem pensar duas vezes na estrutura, focado apenas no valor que aquelas páginas trariam para o seu próximo livro ou para a sua próxima palestra de sucesso. Enquanto ele tentava se equilibrar no meio dos escombros, eu senti uma paz que não sentia há muitos anos. Eu não estava ali para cometer um crime ou para ferir ninguém fisicamente. E se eu só estava ali para permitir que as consequências das escolhas dele finalmente o alcançassem em um terreno justo. A negligência dele com a verdade e com as pessoas era exatamente igual à negligência que o governo teve com aquele hospital. Ambos estavam podres e ocos por dentro. Eu vi o momento exato em que a ficha dele caiu. Ele percebeu que eu não estava assustado e que o meu silêncio não era um sinal de medo, mas sim um sinal de espera. Ele percebeu que eu estava apenas contando os segundos para a gravidade fazer o que a justiça dos homens não conseguiu fazer. O estalo final foi alto e seco, como o barulho de um galho grande se quebrando no meio de uma floresta. O chão de madeira e concreto cedeu de uma vez só, criando um buraco escuro e feio bem no meio da antiga sala de cirurgia vitoriana. O Dr. Ari soltou um grito curto.
alma cheio de surpresa, e desapareceu no meio de uma nuvem densa de poeira cinza e restos de reboco. Eu não me movi nem um centímetro. Esperei a poeira baixar para entender o que tinha acontecido de verdade. Ele não tinha caído para a morte, o que teria sido um desfecho fácil demais para alguém como ele. O andar de baixo estava entulhado de lixo acumulado e móveis velhos, o que amorteceu a queda dele, mas o deixou completamente preso. As pernas dele estavam travadas entre vigas pesadas e blocos de concreto que caíram junto com ele. Lá embaixo, no meio da escuridão do porão, ele tossia com força e tentava se mexer desesperadamente, mas cada movimento brusco fazia mais sujeira cair sobre a sua cabeça. O diário que ele tanto desejava estava jogado a poucos centímetros da sua mão direita. Mas as páginas tinham se soltado no impacto e agora estavam cobertas de lama, mofo e poeira de construção. Os documentos que ele tentou roubar para reconstruir a sua reputação agora eram apenas papel rasgado e inútil, misturado ao resto dos detritos daquele hospital abandonado. Ele olhou para cima, me vendo parado na borda do buraco, e começou a gritar por ajuda. Ele usava aquele mesmo tom de voz autoritário que costumava usar quando me humilhava nas reuniões da universidade, mas ali, preso naquele buraco sujo, a voz dele parecia muito pequena e não tinha autoridade nenhuma sobre mim. Eu não respondia a nenhum dos gritos dele, nem mesmo aos xingamentos que vieram logo depois. Eu apenas saí da sala, desci as escadas laterais com toda a calma do mundo e fui até o andar de baixo, onde ele estava jogado. Eu me aproximei o suficiente para que ele pudesse ver o meu rosto claramente através das sombras. Ele mudou o discurso na hora. Começou a implorar para que eu o tirasse dali, prometendo dinheiro, fama e até mesmo a limpeza completa do meu nome perante os outros pesquisadores. Ele chegou ao ponto de dizer que poderíamos dividir todos os lucros das nossas novas descobertas se eu o ajudasse. Era incrível como, mesmo naquela situação humilhante, ele ainda tentava negociar a alma de alguém para se salvar. Eu não disse uma única palavra em resposta. Apenas me abaixei, peguei o diário original, que tinha caído perto dele, e limpei o excesso de poeira da capa com a manga da minha blusa. Aquele caderno cheio de anotações valiosas não pertencia a ele, e nunca deveria ter pertencido. E ele fazia parte de uma história que ele tentou sequestrar para si mesmo. Eu guardei o diário na minha mochila de forma organizada e comecei a caminhar calmamente em direção à saída de Billits. Eu já tinha feito o que eu vim fazer aqui. Antes de cruzar o portão principal e sair para a rua, eu peguei o meu celular e fiz uma ligação anônima para o serviço de emergência local. Eu dei a localização exata da ala do hospital e disse que havia um homem ferido e preso nos escombros. Eles chegariam em poucos minutos. O Dr. Aris seria resgatado por profissionais, mas não haveria glória ou prêmios para ele desta vez. Ele seria pego invadindo um local proibido, portando materiais que ele não tinha direito de levar. E a história da sua queda seria contada por todos, mas não do jeito heróico que ele sempre planejou. Quando finalmente saí do prédio, eu parei por um instante e respirei fundo. O ar frio daquela tarde na Alemanha parecia ser o ar mais puro que eu já tinha colocado nos meus pulmões em toda a minha vida. Não havia uma sensação de vitória esmagadora ou uma vontade de celebrar com gritos. O que eu sentia era algo muito mais simples e profundo. Era puro alívio. O peso imenso que eu carregava nos meus ombros desde aquela noite chuvosa em Cane Hill finalmente tinha ficado para trás. Eu deixei toda a amargura e a traição enterradas junto com o ego do Dr. Aris naquelas ruínas silenciosas. Eu caminhei em direção ao meu carro estacionado longe, ouvindo ao fundo o som das sirenes que começavam a surgir pelas estradas próximas. Olhei para trás uma última vez e vi as janelas quebradas de Billits Heilstätten brilhando sob a luz fraca do sol de fim de tarde. Aquele lugar tinha visto muita dor, morte e sofrimento ao longo de mais de um século, e agora tinha testemunhado um tipo de justiça que os tribunais nunca conseguiriam entregar. Eu liguei o motor do carro e comecei a dirigir para longe dali, sentindo que a minha carreira e o meu futuro poderiam não ser exatamente o que eu tinha sonhado quando era apenas um aluno dedicado, mas agora eu tinha algo que o Aris nunca teria, uma consciência limpa e a liberdade total de recomeçar. Hospitais servem para curar as feridas das pessoas, mas às vezes a única cura possível para o que vive dentro de nós é deixar o que já está morto ser finalmente enterrado.